Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E mais uma vez, por dar esse privilégio a cada um de nós de podermos ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Porque ela já falou comigo. E eu espero que falem com todos vocês também. E nós sabemos que 15 anos é uma festa de debutante. Eu não pude vir ontem no culto, onde tinha também uma programação nas nossas igrejas. E eu não sei se foi dito, mas vocês estão debutando. E quando se debuta, é quando se apresenta à sociedade. E nada melhor do que o tema, que ele cresça e eu diminua. Porque é o que nós temos que fazer. Apresentando à sociedade, nós apresentamos a Cristo. E nós ficamos ali, atrás da cruz, e deixamos Cristo crescer e Ele aparecer para as pessoas aí fora. E que elas conheçam de Cristo através da vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Porque é isso que é o debutar para nós. Então vamos ler a palavra do Senhor, que a UFEMVOC convidou-nos e colocou-nos um tema, a mulher e o lar. E vamos então trabalhar um pouquinho desse texto que elas colocaram, João 3,30. Mas a gente vai pegar um pouquinho antes, lá no versículo 28 até o 30. Só que nós vamos ler também um outro texto, Tito, capítulo 2 também, lá do 3 até o 5. Vamos ler primeiro Tito e depois a gente lê o texto de João. A Bíblia Sagrada, Tito, capítulo 2, dos versos 3 até o 5. Podemos fazer a leitura? Amém. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos agora ao texto de João, capítulo 3. João, no capítulo 3, a partir do verso 28, diz assim: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Adoramos a Ti, Pai amado, porque a Tua palavra, que é viva, eficaz, cortante, penetrante, a ponto de dividir juntas e medulas, que ela possa ser aplicada aos nossos corações nessa manhã, Pai amado. Quando, Pai amado, ela nos enche de gozo, de alegria, de satisfação em poder falar do Teu Evangelho e do Teu amor às vidas lá fora, Pai. Muito obrigado
por essa comunidade. Muito obrigado pela vida do pastor Cleilson. Muito obrigado, ó Pai amado, pela vida da Michele, que está à frente, pela vida da Clair. Muito obrigado, Pai amado, pela vida de cada um que aqui congrega. Muito obrigada, Pai amado, pela tua presença em nosso meio. Nós adoramos ao Senhor nessa manhã, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O texto, desculpa, pode sentar-se. O texto e o tema que passaram para nós, ele é muito rico. A Bíblia Sagrada apresenta vários textos que falam sobre a mulher e o lar. Nós escolhemos esse de Tito para trazer um pouco mais sobre o assunto, porque achamos bastante conveniente, visto que, de fato, as mulheres idosas, elas são aquelas que devem orientar as moças que estão casando agora, para elas terem um proceder e elas saberem como se comportarem. Porque quando eu me casei, eu tive isso. E interessante, foi uma pessoa idosa, mas não foi uma mulher, foi um homem. Tá, mas vamos deixar isso. A mulher e o lar. Nós resolvemos primeiro descobrir o que é o lar de fato. E para que ele serve nas nossas vidas enquanto mulher. Então, a gente, é claro, foi no dicionário. E o dicionário apresentou várias formas de lar. Mas o lar, essa palavra, ela veio com os romanos, porque ela é uma palavra latina. E ela, então, tem um significado lá naquela época, e hoje, para nós, aqui no Brasil, de uma outra forma, mas no começo, lar vem de lares, que quer dizer deuses. Era os deuses domésticos. Eles, então, tinham uma lareira. A forma como eles faziam, os romanos, as suas comidas e tudo mais, então eles colocavam em cima dessas lareiras os deuses do lar. E aí os deuses domésticos, que era chamado doméstico. Então essa palavra lar é de Deus, deuses. E aí, então isso veio até os nossos dias. E em cada país, se vocês forem procurar no dicionário, são vários países, cada um deles vem trazendo, de uma certa forma, mostrando que o lar, na verdade, agora, para nós, é o acolhimento, é o lugar de proteção, é o lugar onde nós podemos estar, e lá dentro nós aprendemos lição e doutrina. É dessa forma que aqui no Brasil, que foi um dos que ficou com desse tipo de significado em relação ao lar. E também nos Estados Unidos. Os americanos também, eles optaram por essa forma de entender como sendo o lar. Mas o lar, de fato, o que ele é? Lar é o lugar onde nós sentimos-nos protegidas mesmo. É o lugar onde nós gostamos de estar, onde nós temos dificuldade em sairmos, porque ele é tão aprazível, é tão agradável, e por isso que o lar, ele é o lugar onde, principalmente, as mulheres, elas educam seus filhos, onde as mulheres, elas têm, eu vou falar como meu esposo usou o termo, o romance sagrado, que ele usou esse termo, né, que tem muita criança aqui, aqueles momentos do casal, a sós com o casal. Ele usou esse termo, eu achei bem bonitinho, romance sagrado. E então, é esse momento em que ali, dentro do lar, a gente se completa. É maravilhoso. E uma mulher fora do lar, ela simplesmente fica aquém, à mercê de tudo que está aí fora. Mas também existe a casa. E qual é essa diferença? Lar
e casa. Muitas vezes a gente fala, estou indo para minha casa. É só um termo. Mas casa, na maioria das vezes, é aquele lugar de 4 paredes. É aquele lugar que muitas vezes mora uma família, mora amigos, mora como uma república, que moram várias pessoas desconhecidas de famílias diferentes, mas que estão lá. Isso é uma casa. Muitas vezes se cria muitos problemas em uma casa, mas um lar, ele dá a solução para esses problemas. Porque é o momento em que a família se junta para resolver o problema que foi criado na casa. Então, o lar, ele é um ambiente de satisfação, de alegria. E nós vemos aqui, na palavra de Deus, que Tito, ele vai trazer alguns tipos de informações para nós, sobre a questão do lar. E antes disso, só gostaria que eu fiz umas pesquisas, e como que eram as casas antigamente, os lares, tanto antes de Cristo como depois de Cristo. Antes de Cristo, principalmente lá em Ur dos Caldeus, lá no Egito já era um pouquinho mais diferente, mas lá, vamos começar lá em Ur dos Caldeus, antes de Abraão sair. Lá era uma cidade muito grande. E as casas, elas eram em torno de 12 a 15 metros as suas extensões de casa. E elas tinham em torno de entre 10 e 15 cômodos, essas casas. Eles eram cômodos pequenos. Como não existia a luz elétrica ou energia, então como que eles faziam? Não existiam janelas, era porta apenas. E essas portas, elas, quando entrava, como se fosse ali, era um pátio bem aberto, sem telhado, porque ali entrava toda a claridade e os cômodos estavam nas laterais do pátio, com as portas. Então, o que fazia com que entrasse claridade do dia era através desse pátio que o sol batia e eles abriam as portas. E então, ali, nesses cômodos, entrava a claridade. E alguns desses cômodos, em torno de 4, mais ou menos, eles reservavam só para estocar a alimentação deles. Essa era a maneira lá em Ur dos Caldeus. Vindo agora um pouquinho mais, ainda no período um pouquinho antes, quando Nabucodonosor, ele entra lá em Jerusalém e toma a cidade, leva o povo cativo, naquela época, lá em Israel, era mais ou menos, era em torno de 4 cômodos, mas existia também esse pátio para dar essa claridade no local. Então, eles reservavam um desses cômodos para eles poderem estocar seus alimentos. E eles, então, faziam dessa forma. Eles não tinham muitos móveis. A maioria dos móveis deles, eles confeccionavam cerâmicas e tijolos, eles faziam de tijolos, e era tudo bem baixinho, e eles estendiam um couro de algum animal que eles haviam curtido, sentavam ali e ali se alimentavam, em cima daquilo. Já no tempo de Jesus Cristo, não se perdeu essa parte. Porém, como nós sabemos, através da história, que Alexandre o Grande, ele foi criando estradas para todos os lugares. Havia agora uma ligação, tanto é que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, quando tudo isso já estava interligados, e o evangelho podia sair para todos os lugares. Mas então vieram os romanos, e os romanos, eles pavimentaram algumas estradas. E os romanos, eles começaram a construir casas muito melhores. E começou então a ter teto.
Tanto é que a gente vai ver isso lá com Jesus Cristo, quando ele está na casa dele. Lá na casa dele, não tinha como entrar, porque tinha muita gente, então eles descobrem o telhado e entram. Então, passou a ter teto, mais ou menos por essa época. E aí, então, a gente vai vendo como que são os lares. Viviam ali as pessoas, elas eram felizes enquanto cristãos. Porém, se elas fossem mulheres gregas, se elas fossem mulheres romanas, elas não tinham nenhum tipo de voz. Ou mesmo as mulheres hebreias, israelitas, quando não convertida ao cristianismo, elas não tinham. As gregas, só para vocês terem uma ideia, essas mulheres, elas tinham a casa delas, elas não saíam à rua, elas ficavam dentro de um cômodo e lá só o marido entrava. Ela nem participava junto com os maridos no almoço, nas suas refeições, nas suas alimentações. Então, só para vocês terem uma ideia, como que o cristianismo, ele resgatou a todas nós, mulheres, e como ele conseguiu trazer à luz a vida a muitas mulheres que elas eram acostumadas só daquela forma. E em Roma, as mulheres romanas, elas também, elas não tinham voz, não tinham nenhum tipo de profissão, nenhuma delas. Com o cristianismo, quando ele entra no lar, ele muda completamente. Nós vemos uma Lídia, vendedora de púrpura. Nós vemos uma Priscila, que ela fabricava tendas. E ela, junto com seu marido, era missionária. E ela saía vendendo o produto. Ela viajava. Ela ia em tantos lugares. E a gente vai ver uma coisa ainda muito mais especial. Priscila e Áquila. Não era Áquila e Priscila. Ela que tomava as iniciativas, porque ela, pelo jeito, devia ser bastante sanguínea. Então, ela tomava todas as iniciativas. Então, no período de Jesus Cristo, a gente vê as mulheres cristãs, elas, não é questão só de sair, mas é questão como lá daquelas mulheres, aquela mulher lá de Provérbios 31, ela administrava o lar dela, e ao mesmo tempo que ela administrava seu lar, ela também fazia as suas transações comerciais para ajudar no sustento do lar dela. Porque ela continuava educando os filhos, ela continuava amando o seu esposo, assim como a Bíblia Sagrada diz que esse é o dever do marido, amar a esposa e, se possível, morrer por nós. É assim que a coisa funciona, né, dentro da Bíblia Sagrada. E essas mulheres, então, elas faziam dessa maneira. Tá? Elas iam lá, elas vendiam, elas negociavam, porque as mulheres, os homens, durante 2 vezes no ano, eles tosquiavam as suas ovelhas. Ah, tá, esqueci de falar isso. Nessas casas, eles tinham esses pátios, continuavam as portas, e eles, então, de um lado, eles tinham o lugar onde se colocavam os animais. E do outro lado, onde eles estocavam os seus alimentos. Então, era tudo bem divididinho, tanto é que a gente vai ver Jesus falando para os discípulos, olha, vai em tal lugar, vocês vão ver um jumentinho preso, vocês desatam aquele jumentinho, traz. Então, era tudo bem organizado. A gente vai ver isso tudo ao longo da Bíblia Sagrada, a forma como eram essas casas. Então, esses homens, eles também tinham ovelhas, gado, alguns tinham só um e outros tinham um pouco mais. E eles tosquiavam, e as mulheres, então, elas cuidavam de tecer a lã, e elas faziam os fios, o que sobrava, porque elas precisavam confeccionar, tudo lá era manual, precisavam confeccionar roupa para ela e para a sua família. Então, de tudo aquilo que sobrava, era vendido nos comércios.
E assim era em relação a tudo. Era tudo feito de forma muito manual. A plantação também, eles cuidavam muito da agricultura. Eles tinham toda essa parte. E o comércio também, em relação a pescar, em relação à venda desses peixes e tudo mais. Então, as mulheres, naquele tempo, elas tinham o lar dela como algo muito precioso. E aí nós vamos, então, ver Tito falando sobre isso. Mas nós temos que entender que Tito, ele mora em Creta. E essa cidade, ela era completamente paganizada. Ela tinha, de uma certa forma, pessoas que eles ficavam o tempo todo. Eles não vinham ao culto para prestar um culto. Eles vinham para observar cada membro ou cada congregado. E aí, quando alguém, de alguma forma, tropeçasse, caísse em pecado, eles saíam divulgando, eles saíam falando mal do Evangelho e falando mal daquela família, porque um erra, todos estão errados. Então, era dessa forma a cidade de Creta. Por isso, eles vão falar. O apóstolo Paulo, se dirigindo a Tito, através dessa carta, ele vai justamente falar sobre isso. Porque os gnósticos, eles estavam lá, dentro das igrejas, justamente tentando desfazer desse evangelho. Eles faziam do evangelho uma forma muito mentirosa. E parece que a heresia é mais fácil para ser aceita do que a verdade. Porque a verdade, eu preciso me libertar, eu preciso querer ela. Mas a heresia não, ela chega com facilidade. Como existem várias superstições por aí, e isso fica impregnado na cabeça do cristão. O Itamar, ele chamou isso numa pregação, desculpa estar citando ele, porque eu escuto tanto a pregação dele, de bricolagem, tá? Que a bricolagem é assim, estamos hoje aqui, na volta de Cristo, aí daqui a um tempo, vamos supor que a gente saia daqui. Mudei lá para o bairro Orleans, porque há uma distância. É claro que o carro não faz isso, né? Tanto faz. Mas vamos supor, não quer porque o combustível está muito alto, então vamos congregar como está acontecendo bastante, em vários lugares aqui de Vilhena. Vou congregar lá na Batista Nacional, lá no Orleans. Aí você chega lá, aqui, o pastor Cleilson ensinou vocês algumas verdades de Cristo. Aqui eu vejo as irmãs, eu amo, né? A forma assim como vocês fazem, eu acho maravilhoso. Mas aí vocês chegam lá na Batista Nacional e não é dessa forma. É de outro jeito. Próximo, mas não assim. O que vocês fazem? Ou eu, né? Vamos supor, é só um exemplo. Chega lá e dá a sugestão. Vamos fazer desse jeito? E aí, então, a líder, né, ela tem que, assim, ter bastante sabedoria e falar, irmã, a gente, assim, já faz dessa forma, tal, né? Então, isso é a bricolagem. Você vai pegando coisas de outros lugares que vocês vão passando, que eu vou passando, vamos assim dizer, e a gente vai querendo agregar aquele lugar que nós estamos. E não é dessa forma. A gente precisa desfazer de tudo isso, irmãs. A gente precisa livrar de tudo isso. Olha como foi difícil. Eu sou de Cuiabá. Então, lá em Cuiabá, assim, há superstição para tudo. Lá é quase uma Creta. E eu vim com tudo isso. Então, Itamar, assim, ele que era cristão, eu não era. Eu aceitei a Cristo, é claro. Depois eu me casei. Mas ele que veio me ajudando a limpar de tudo isso. E pensa, assim, agora não, mas até um tempo atrás, alguns anos atrás já, como era difícil eu ver um sapato virado, um chinelo. Eu, na minha crença, da forma como eu fui ensinada, que isso é a bricolagem,
Eu achava que se eu não desvirasse aquele, a minha mãe faleceria. Então, a gente precisa o quê? Se livrar. E isso, irmãos e irmãs, é o lar. É no lar que a gente livra de tudo isso. Mas a igreja também é como se ela fosse um lar. Porque aqui há aprendizado, aqui há ensino, a gente consegue se livrar. O apóstolo Paulo, ele fez isso ao Tito. Ele falou, olha, essas mulheres mais idosas, não deixa elas saírem caluniando, não. Não deixa elas ficarem dadas a ficar tomando álcool, vinho, que era na época, porque eles eram dados a isso. Tanto é que a gente vai ver isso lá em Corinto. No dia da ceia, algumas pessoas levavam suas comidas, elas levavam seu vinho, e aí elas se reservavam só a elas e a sua família, enquanto o outro que não tinha praticamente nada, ficava ali num canto só de olho comprido na comida do outro, sem poder nem aproveitar, e ao final aquele povo estava embriagado, enquanto o outro estava cheio da graça de Deus. Então essas mulheres, ele vai fazer essa orientação, olha, agora que vocês já se converteram, agora que vocês estão falando, estão ouvindo a respeito de Cristo, não se deixe levar por falatórios, não se deixem levar por bebidas, mas vocês tenham dessa forma uma boa conduta, é o que ele vai falar para nós. E vocês levem aquilo que é bom do lar às moças mais novas, para que elas aprendam como é amar o seu esposo, como é cuidar dos seus filhos, como é administrar a sua casa. É dessa forma que o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui para Tito, orientar essas irmãs que estão lá já há algum tempo e agora já aprenderam a respeito do Evangelho, para que elas conheçam e elas falem, para que esse Evangelho chegue a essas moças jovens. Então ela vai falar assim, manter a sua casa, que sejam bondosas, que elas amem. Na verdade, infelizmente, se pegou esse texto e tantos outros textos, como os de Efésios, de Colossenses, e algumas mulheres, lá no século, foi 18, e aí vieram para o 19, com mais gás, com mais forças, porque em 1776, a esposa de um presidente lá dos Estados Unidos, ela não era feminista, mas ela queria que o marido incorporasse as leis, que as mulheres fossem mais valorizadas, que os maridos deixassem de ser tão agressivo com algumas delas, como ela via. Mas ele não colocou na Carta Magna lá dos Estados Unidos. Mas nem por isso, ela ainda continuou sendo a sua esposa, por mais de 50 anos. E aí então a gente vai ver que algumas pessoas pegaram desse texto, que ela vai escrever um texto, e esse texto vai ser publicado. E nessa publicação, já em 1947, nós vamos ver que teve algumas mulheres que elas então disseram assim, não aguentamos mais os nossos esposos alcoólatras. Então elas se juntam para formar uma liga em que elas defendiam que os maridos deveriam parar de beber e eles se tornarem esposos dela, ajudando-as em seu lar, porque o lar delas estava se tornando uma casa e não um lar. Elas queriam um lar. Então elas vão, elas se juntam, elas fazem, elas saem. Inclusive a revista Ultimato
tem foto da época de algumas delas cantando hinos em frente, porque elas eram mulheres cristãs, em frente a alguns bares. E elas cantavam hinos, e para mostrar para eles que elas não queriam mais aquilo, elas estavam cansadas disso. E aí então essas mulheres fazem isso e se torna grande demais essa liga. E aí o que elas fazem então diante de tudo isso? A sua líder primeira, a primeira desse movimento, ele não era feminista, a intenção deles era só mesmo, chamava de temperança, só mesmo para que os maridos deixassem a bebida e eles se voltassem para os seus lares. Só que aí essa senhora faleceu. E aí veio uma outra. E, inclusive, a Netflix até colocou um filme dessa pessoa aí. E a Beth Friedman, ela então resolve entrar, mas ela faz o seguinte: não, eu não vou colocar, vamos deixar continuar a falar sobre o alcoolismo e evitar com que ele dê continuidade. Mas também vamos incorporar mais algumas coisas, porque aí, nessa época, começaram algumas mulheres a defenderem a sua bandeira, querendo que o quê? Que são as chamadas sufragistas. Elas queriam que tivessem poder de votar, de serem votadas, de terem lugar nas fábricas, nas indústrias e em vários lugares. É isso que elas queriam. Até então, parece ser algo bem bacana e realmente que traz para que as mulheres elas possam realmente fazer alguma coisa, elas poderem contribuir também no seu lar, porque as mulheres, elas, lá no tempo bíblico até um tempo atrás, elas eram consideradas como iguais às crianças ou mesmo iguais aos escravos. E eles diziam, mulher não tem alma. Então, não aceitavam. Só que essas mulheres, elas fizeram, essas dessa liga, não, elas continuaram a defender, e elas existem até o dia de hoje, e elas continuam, é claro que essas outras entraram, e começaram a colocar outros tipos de situação lá para elas defenderem. Mas outras brigaram por ser uma liga cristã, brigaram para elas não continuarem. E essa Beth Friedman, então, ela cria uma outra forma, ela diz assim, que é a organização pelas mulheres, e também ela escreve o livro A Mística Feminina, em que ela vai adotar uma política não só para a defesa dessas mulheres, mas ela vai incorporando dentro delas o aborto, vai colocando também o lesbianismo, o homossexualismo, defendendo tudo isso como bandeira, dentro dessa política que ela empreendeu. E aí, então, a gente vai vendo que, na verdade, essas mulheres, elas tinham uma necessidade. A necessidade realmente delas era espiritual, só que elas não sabiam. Então elas achavam que a culpa era dos homens. E elas vêm até o dia de hoje pregando esse tipo de informação. E infelizmente, muitas mulheres, eu fiquei sabendo isso antes de ontem, não, na quinta-feira, uma irmã lá da igreja, ela falando sobre mulheres que ela conhece e que estão assim, querendo adotar esse tipo de bandeira, querendo defender essas mulheres feministas. E o duro que quando isso acontece, a maioria delas não ficam com Cristo, porque elas vão achar que Cristo é que fez com que elas fossem menosprezadas. E Cristo, na verdade, Ele fez com que a gente se
mostrasse, ele deu uma certa exaltação a nós, mulheres. Porque nós agora, olha só quantas de nós aqui, nós podemos estar no nosso lar e nós podemos, ao mesmo tempo, ajudar os nossos esposos. Porque a situação que o mundo está agora é muito difícil, um só conseguir sustentar. Então, nós podemos, como a Bíblia Sagrada coloca, auxiliar. Porque nós não fomos tirados da testa, de um osso da testa de Adão, e também não fomos tirados do seu pé. Nós fomos tirados da coluna, ao lado. É justamente para a gente auxiliar em tudo o nosso esposo. Em tudo aquilo que for necessário e for preciso. Então, nós não precisamos desse movimento feminista para vir e colocar outro tipo de informação que não seja a palavra de Deus em nossos corações. Nós não precisamos disso. Nós temos sim que falar do amor de Deus às outras pessoas, para que essas mulheres, elas saibam que o que falta na vida dela é Cristo. É só isso. Elas estão com um ego muito acima, mas elas não precisam disso. Nós trabalhamos com uma irmã, antes ela estava afastada, e ela resolveu, no lar dela, adotar, pegar tudo para ela. O marido trabalhava, ela ficava em casa, cuidando dos filhos. E aí, então, o que ela fazia? Ele só dizia assim: você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Só deixa o dinheiro da minha cerveja, do meu cigarro. O resto você administra. E ele recebia mais de 30 mil. E ela administrava. Só que quando nós os conhecemos, ela estava passando por uma situação de depressão tão intensa, que ela confessou a mim. Eu ia lá, eu saía do meu trabalho, ia na casa dela todos os dias, e orava com ela e lia a Bíblia. E ela então confessou, depois de uns certos dias, eu fazendo isso, que ela tentou se suicidar. Porque para ela não fazia mais sentido a vida. Ela pegou tudo. Ela estava com os cabelos já embranquecidos. O marido dela, mais velho do que ela, cabelo pretinho. Por quê? Ela pegou tudo da casa. Ela pegou tudo. O marido, ele disse que ele nem sabia direito o que ele tinha. Só que quando nós conversamos com ela, a gente foi orientando, Itamar foi dando alguns estudos para essa família, e aí então o marido, disse assim: eu não sabia que eu precisava ajudar a minha esposa. Eu não sabia que as contas, tudo bem que eu que recebo, mas eu que precisava ir lá e saldar esses compromissos. Mesmo sendo meu dinheiro, mas eu preciso. Por quê? Porque nós, mulheres, somos mais emoção. O homem é mais razão. Ele aguenta um pouco mais do que nós. Qualquer coisa a gente está sensível. E essa mulher, ela estava numa situação deplorável, tomando remédio de tarja preta, porque não conseguia dormir. E aí, à medida que ela foi descobrindo, foi vendo, e o marido também, ele então pegou a rédea da casa, ela não deixou de administrar, mas agora ela não ficava sobrecarregada. E é isso que nós, mulheres, temos que entender. Nós estamos tendo um curso de finanças com o irmão lá da igreja, e eu achei maravilhoso aquilo, porque o esposo de uma irmã, ele disse assim, ele recebe, ele paga, e ela está lá no computador organizando tudo, o que entra, o que sai, tal.
E ele deixa ela fazer aquela parte que ela gosta. Mas aí ele fala, fulano, ela, né? Fulano, será que a gente vai ter condições de saldar esse compromisso? Ele fala, pode deixar, deixa comigo, que vai ser possível. Então, assim, tira, sabe, que nós somos isso mesmo. Eu sei, porque lá em casa eu fico, Kézia, você já pagou a conta de água? Aí eu fico, sabe, com as minhas filhas, porque o Itamar, assim, a gente junta tudo, né, e depois vai pagando, vai organizando a despesa da casa. E aí, então, as meninas ficam com essas contas menores, né? Água, telefone, energia e tal. Mas eu fico, assim, observando, né? Quem já fez, quem não fez. Eu fico lembrando. E aí, fala, mãe, não paguei hoje. Filha, você vai pagar que dia mesmo? Então, assim, a gente fica, porque não tem jeito, há essa preocupação em nós. Se vai ser saudado, se a gente vai ter essas condições. E a mulher no lar é isso. A gente não precisa se descabelar, mas a gente precisa ajudar. E Tito, era isso que estava acontecendo. Ele então vai lá e orienta. E essas mulheres, então, começam a aprender e começam a ensinar a outras. E aí esse movimento feminista vem e tenta colocar outros tipos de informações na cabeça de cada uma de nós. E é o que a gente tem que fazer, irmãs, não aceitar. Porque nós vamos ver aqui, já encerrando, o texto de João. Ele é, um pouquinho antes, eu só gostaria de falar para as irmãs, algo que eu pesquisei, eu achei assim maravilhoso. Tem um professor e sociólogo, ele já faleceu. Ele escreveu um livro em 1947 também. Esse livro chama Família... Não, peraí, deixa aqui, só pegar aqui o nome do livro. Família e Civilização. Nesse livro, ele coloca o que atrapalha, ele coloca 8 itens que atrapalham com que uma sociedade cresça. E ela, então, até se extingua. Ele vai colocando assim. Primeiro item, casamento que se perdem sua qualidade de sagrados, frequentemente terminam em divórcio. Então, quando o casal deixam de amar, eles deixam de estar juntos, se comunicarem, de ter esse relacionamento marital, infelizmente termina em divórcio. Foi algo que ele, ao longo da vida dele, ele pesquisou e chegou a essa conclusão. O segundo, o significado tradicional da cerimônia do casamento também é perdido. Um só, marido e mulher, eles se tornam uma só carne. E agora, um ajuda o outro. É isso, cordão de 2 dobras. É o que o autor de Eclesiastes vai falar para nós. É o cordão de 2 dobras. A gente precisa estar unidos. E quando se perde esse elo, infelizmente, também atrapalha. O terceiro, o desrespeito público aos pais e às autoridades em geral. E isso, infelizmente, a gente tem visto. A gente pensa que foi só para aquela época. Não. Infelizmente, a gente tem visto isso. Quantas pessoas... Eu fiquei assim chocada. Eu cheguei de Cuiabá na segunda-feira agora... E eu estava aguardando minha filha me buscar ali na rodoviária, e no ônibus que eu vim, veio uma senhora com seu netinho. A criança devia ter em torno de quase uns 10 anos. E eu e um outro rapaz, senhor, que estava ao lado, quando ela chegou, o ônibus saiu para fazer a limpeza, só que ele, criança, ele não sabia, ele não percebeu o que era isso, e a avó dele tinha ido comprar alguns lanches, porque eles iam chegar até Ariquemes. Então, ela veio rápido, quando ela viu o ônibus se afastando, ela veio andando rápido, ainda passou, me cumprimentou, porque assim, a gente ficou bem quase família ali dentro do ônibus, visto que eu levei quase 24 horas para chegar em Vilhena. E então, quando ela chegou próximo desse menino que eu estava ao lado, ele virou e falou assim, você só faz o que não é certo, só faz o que não presta.
Falou isso para a avó dele. Olha, uma vontade de pegar aquele menino, se eu catasse uma vara ali na hora, bater naquelas perninhas. Porque, o que é isso? Que desrespeito é esse? Falar dessa forma com a avó. Você só faz o que não presta. Olha aí, e brigou com a avó dele. Eu e o rapaz assim ao lado, nós ficamos boca aberta. E a avó dele, tadinha, ela falou assim, eu só fui comprar uns lanches para nós. Não importa, você mesmo... eu nem vou lembrar, porque acho que ele falou um palavrão. Mas ele falou horrores para a avó dele. E aí, então, o rapaz virou e falou assim, não, o ônibus só foi ali para fazer a limpeza, e depois vocês já vão seguir. Ele também ia, ele falou, nós já vamos seguir viagem. E o menino, sabe, e a avó tentando acalmar aquela criança, e ele falando horrores para ela. Eu fiquei horrorizada, porque aí eles já se afastaram, tadinha. Acho que ela ficou até envergonhada com a atitude do neto. Ela foi se afastando assim, eu já não fui ouvindo mais o que ele falava. Mas isso é horrível. Você vê uma criança desrespeitando os seus avós, desrespeitando as autoridades constituídas. Nós não precisamos gostar daquela autoridade, mas a gente também não deve desrespeitá-la. Porque isso não é bom para nós. Isso é horrível. E ele então diz isso, que foi uma das coisas que ele percebeu, que acaba com uma cultura ou uma sociedade. O aumento da delinquência juvenil e a promiscuidade e rebelião. Infelizmente é o que está acontecendo muito também. O outro, relutância, ele diz assim, que são pessoas tradicionalmente casadas, se recusam a aceitar responsabilidades familiares. Eu fiquei chocada quando eu vi uma propaganda, alguns anos atrás, na televisão, em que a mulher aparecia na porta junto com seu esposo e a vizinha, talvez você deva lembrar, uma propaganda de carro, a vizinha, o marido, ele dava uma chave de um carro para ela. E então ela ficava muito satisfeita. E essa outra, que a propaganda era essa moça e o marido estavam à porta e viu aquilo. No dia seguinte, essa mulher, ela chega e dá para o marido uma chave de um carro. O carro está à porta. Eu não vou lembrar a marca. E ele então começa a chorar, porque da outra vizinha, a mulher recebeu a chave e ela chora. E agora ela dá a chave do carro ao marido e ele chora. E então ela sai e vai entrar no carro dela e vai trabalhar, e ele vai ficar em casa. Gente, isso já deve ter uns 2 ou 3 anos atrás que passou essa propaganda. E eu fiquei assim, horrorizada. E agora vocês podem reparar aí, as propagandas, elas não vêm de uma forma rápida e brusca sobre nós. Elas vêm de pouquinho. Olha aí, do Jeep, o rapaz sentado ao lado e a moça que dirige. E tantas outras propagandas que a gente tem visto aí, e eles vêm lançando isso sobre nós mulheres. Nós temos um empoderamento, nós podemos ser melhores do que os homens. Nós não servimos só para ser procriação. Eles vêm colocando isso. Nós temos, irmãs, que cuidar com aquilo que está à nossa volta. Sexta-feira nós tivemos uma vigília lá na igreja. O Itamar trouxe um texto que eu fiquei assim maravilhada. E a gente precisa... Desculpa, novamente citando ele, né? Ele trouxe aquele texto. Gente, eu estou com aquele texto o tempo todo. Senhor, o que está à minha volta que eu não estou percebendo? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós precisamos estar, irmãs, vigilante o que está acontecendo à nossa volta, para nós não sermos engodadas
por essas propagandas, por essas pessoas que vêm até nós e falam que nós somos melhores do que os homens. Não, gente, nós somos igual. Cristo, ele fez dessa forma, para a gente caminhar juntos. O pastor acabou de falar aqui para nós. Nós caminhamos juntos, a gente não precisa pegar esse conceito do mundo, que se você corre, o outro anda. Não, vamos andar junto. Se um tropeçar, a gente está próximo para levantar. A gente não pode se deixar levar por essas pessoas que estão falando esse tipo de situação, querendo que a gente entre nisso. Irmãs, essas pessoas, infelizmente, elas não têm Cristo. Então nós precisamos falar para elas que Cristo já morreu também por elas, que elas precisam conhecer de Cristo, e aí elas vão fazer o que elas quiserem com essa informação, mas nós que temos Cristo, precisamos. E aí agora, para encerrar, esse texto que vocês escolheram, gente, ele é maravilhoso demais. Que Cristo cresça, ele apareça, ele esteja aí nas vidas, e nós diminuamos. João, quando ele disse isso, irmãs, não sei se vocês viram, ele disse assim: olha, eu não sou o noivo, eu já disse, eu não sou o noivo. Sabe por quê? Os discípulos dele, se vocês pegarem um pouquinho antes, os discípulos deles disseram o quê? Olha, mestre, aquele homem que o senhor apresentou esses dias atrás, ele está lá, ó, do outro lado, ele está batizando, e as pessoas estão indo tudo para ele. Os discípulos estavam o quê? Preocupados. João estava perdendo a credibilidade, João estava ficando sem discípulo, todos os discípulos estavam indo para lá, porque o texto um pouquinho anterior vai dizer que Jesus estava batizando, e as pessoas afluíam até ele, e os discípulos de João preocupados. João, olha, na sua humildade, gente, eu fico maravilhada com isso, na sua humildade ele disse assim: eu disse para vocês, foi o que nós lemos, eu não sou o noivo, eu me alegro porque eu sou amigo do noivo. Olha, gente, o amigo do noivo, sabe o que ele faz? Quando eu li o texto, eu fiquei assim maravilhada, porque ele diz que o amigo do noivo é aquele que prepara o casamento. Sabe o paraninfo, o padrinho? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Nos Estados Unidos tem, em outros países também tem. Mas lá, a cultura deles era o seguinte: o noivo poderia chegar a qualquer momento. Então, o amigo do noivo, eu achei o nome assim um pouco complexo para eu poder falar, então acho que eu não vou falar, porque senão eu posso arriscar não saber pronunciar a palavra. Vou ficar só com o amigo do noivo mesmo. Esse amigo do noivo, ele é em grego, é uma palavra meio complicada. Esse amigo do noivo, ele preparava a festa de casamento, e ele também fazia o seguinte: mandava o convite. Então, ele preparava tudo, ele organizava, inclusive o lugar onde ia acontecer as núpcias. E ele ficava se deleitando, aguardando o momento em que o noivo ia entrar na sua recâmara, e ele e a noiva iam estar ali, unidos para sempre. Então era isso. João, ele veio e disse assim: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo, eu preparo tudo, e agora que ele cresça e que eu diminua, porque agora eu saio de cena e agora Cristo aparece. É isso que João fez nesse texto. Porque, e ainda tinha mais uma que acontecia nessa época: os penetras, como sempre. Sabe, que até criaram, né, os celulares para a gente tirar foto, e tem aquele que ainda dá edição, e você tira os penetras que saem nele e só deixa quem você quer. Naquela época não tinha isso, mas eles faziam, sabe o quê? Eu vou contar para vocês o que tem na Bíblia Sagrada.
Jesus, Deus ali representando, ele diz assim para os anjos: olha, vai lá, chama todos os meus para participarem da minha festa, das minhas bodas. E aí então todo mundo começa a se recusar. Ah, eu não quero, agora eu não posso, eu vou casar, eu vou cuidar do campo. Cada um foi dando as suas desculpas. E então, ele fala assim, então agora vai, chama todos os que estão nos valados, chama todos os que estão aí, são mendigos, não importa. Eu quero a minha casa cheia. E então, graças a Deus, a gente entra nessa festa. Só que entra uma pessoa que não tem vestes nupciais. E aí quando o pai entra, o noivo entra e fala assim: amigo, porque você está sem veste? E aí ele fala o quê? Tirai-o daqui, lançai-o nas trevas exteriores, lá haverá choro e ranger de dentes. Porque na época, como era tudo escuro, o noivo poderia aparecer à meia-noite, à 1h da manhã, às 2h, ele não sabia o horário que o noivo chegaria. E ele estava ali, aguardando. Então poderia ir alguma pessoa que não fosse o noivo. E ela entrar no quarto e ficar ali. E João, ele diz que ele cuidou até o último momento. Quando ele ouviu a voz do noivo, ele abriu a porta e o noivo entrou. Nós somos a noiva de Cristo. Nós, irmãs, precisamos avisar essas senhoras lá fora que elas precisam ter um noivo, que elas precisam conhecer a Cristo, porque elas não conhecem. Mas elas não conhecem porque também nós não falamos para ela. Quantas delas não sabem a respeito do noivo? Quantas delas não conhecem Cristo? Por isso nós, irmãs, para qualquer um aí fora, precisamos encontrar um meio de como falar de Jesus para as pessoas. Precisamos não perder as oportunidades. De novo, é a última citação do Itamar. Alguns anos atrás, ele estava no mercado Pato Branco. Não sei se eu já contei essa aqui, mas eu sempre acho essa maravilhosa. E a moça, ia passando uma senhora no caixa. E então, essa senhora, falando com a moça do caixa, ela foi pagar a sua compra. E nesse momento, ela reclamava de algumas dores no corpo, algumas enfermidades. E aí o Itamar, atrás, seria o próximo a pagar a compra, ele chegou e disse para ela, entrou na conversa das duas, e disse assim: é porque a senhora ainda não tomou a raiz de Davi. Esse chá é tira e queda, cura de todos os males. E aí a mulher já voltou para ele e falou assim: que chá é esse? Aí ele aproveitou, a oportunidade para falar de Jesus para a mulher. A moça riu um pouco, a moça do caixa, mas ele falou de Jesus para essa pessoa. Então é isso, sabe? Eu não tenho esse tipo de esperteza de pensar rápido assim e falar, mas eu tenho aprendido. Eu fui agora, a minha mãe ainda não é convertida, e eu aproveitei também algumas oportunidades. E uma delas eu falei assim, eu a vi, porque a minha mãe já está com 77 anos, vai fazer 78, e ela fazendo palavra cruzada que o médico passou para ajudar a memória. E aí eu olhei e falei assim: mãe, a senhora lê a Bíblia? Ah, leio porque, olha só, tem nomes aqui de pessoas da Bíblia que eu não conheço, então eu tenho que ler para poder preencher. Então, assim, a gente pega essas oportunidades para falar do Evangelho para outras pessoas. E que cada uma de nós, irmãs e irmãos, possamos pedir essa graça de Deus para aparecerem essas oportunidades e a gente ter uma luz e falar do Evangelho. E essas pessoas se converterem, ou pelo menos elas terem a informação, e aí elas façam aquilo que elas acham melhor.
com aquela informação. Que de preferência elas venham fazer parte do reino de Deus. Irmãs, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus possa ter falado através da sua palavra aos corações de cada um de nós. E Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Em especial a Michele aí, que está, né, à frente da UFEMVOC e está aí trabalhando, a Clair, que é, né, uma guerreira aí o tempo todo também, ajudando, orientando. O pastor Cleilson, assim, que a gente, né, tem um carinho todo especial por ele, já conhecendo de alguns anos. É claro que é mais assim com Itamar, né, essa proximidade. Mas a gente louva a Deus pela vida de cada uma de vocês, por essa igreja, pela vida do pastor Cleilson. Porque se eu não fosse batista, eu seria daqui. Que eu gosto bastante. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.